Oração da prosperidade. Eu preciso que você saiba, antes de qualquer palavra, antes de qualquer versículo, antes de qualquer ensinamento, que você não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo que te trouxe. Não foi a curiosidade que te fez clicar. Foi a mão de Deus que te guiou até esse momento, porque Ele sabe exatamente onde você está, o que você está carregando, o que está pesando no seu peito quando você deita à noite e o sono não vem. Ele sabe das contas que você não consegue pagar, da saúde que não está como deveria, da alma que está cansada de esperar. E foi por isso que Ele colocou você aqui, agora, nesse exato segundo. Essa palavra foi preparada para você, não para a pessoa ao seu lado. Para você. Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se essa palavra já tocou no seu coração só no primeiro parágrafo, imagine o que vai acontecer quando você chegar até o final. Por isso, clica no like agora e se inscreve no canal. Eu sei que parece um gesto pequeno, mas não é. Cada like, cada inscrição, faz com que essa palavra chegue a mais uma pessoa que está no fundo do poço achando que ninguém se importa, que mais uma família descubra que Deus não se esqueceu dela, que mais um coração partido ouça que ainda há esperança. Tudo que você semeia no reino de Deus volta multiplicado. Isso não é marketing. Isso é princípio bíblico. Semeia a palavra. Ela vai colher vidas. Agora, eu quero te pedir que você faça uma coisa por você mesmo. Para tudo. Para o barulho do dia. Para a lista de pendências. Para a voz da ansiedade que fica repetindo os problemas como se repetir fosse resolver. Para tudo isso por um momento. Respira fundo. De verdade. Enche o peito. Solta devagar. E abre o coração. Não o coração da religião, o coração da performance espiritual, mas o coração de quem chegou até aqui precisando de Deus de verdade. Porque é exatamente esse coração que ele está esperando encontrar. Existe uma mentira que o mundo contou para a sua geração, e essa mentira entrou tão fundo que você pode nem perceber que acreditou nela. A mentira diz assim: se você está passando por dificuldades financeiras, é porque você pecou. Se a sua saúde está abalada, é porque a sua fé é fraca. Se a sua alma está pesada, é porque você não está fazendo o suficiente. E aí você vai para a igreja carregando culpa, você ora carregando vergonha, você tenta crer carregando a condenação de que talvez você não mereça a prosperidade que está pedindo. Você já sentiu isso? Já ficou em silêncio diante de Deus com vontade de pedir, mas com medo de que a resposta seja não, porque no fundo você acha que não é digno? Se a sua resposta é sim, você chegou no lugar certo. Porque hoje eu preciso destruir essa mentira com a palavra de Deus. Prosperidade não é um assunto menor na Bíblia. Não é um tema marginal. Não é uma teologia inventada por pregadores de televisão. Prosperidade está no coração do próprio Deus desde o princípio. Quando Deus criou o ser humano, Ele não o colocou num deserto. Ele o colocou num jardim, abundante, fértil, cheio de beleza, de alimento, de propósito. O primeiro ambiente que Deus criou para a humanidade foi um ambiente de prosperidade. Isso não foi acidente. Foi declaração de intenção. Deus nunca quis que você sobrevivesse. Ele sempre quis que você florescesse. Mas aí o pecado entrou. E com o pecado, a escassez, a luta, o suor no rosto, a dor no parto, o espinho e o cardo que nasceram onde antes nascia apenas fruto. E desde então o ser humano vive num campo de batalha entre o que Deus planejou e o que o pecado distorceu. E você, que está aqui agora, você sente esse conflito no seu próprio corpo, na sua própria conta bancária, na sua própria família. Você sabe o que é lutar. Você sabe o que é acordar de madrugada com o coração acelerado pensando em como vai pagar o que vence amanhã. Você sabe o que é sorrir na igreja enquanto por dentro está gritando de desespero. Você sabe o que é orar e não ver a resposta chegar ainda. Eu sei que você sabe. E eu quero que você saiba que Deus também sabe. Mas agora eu preciso te mostrar algo que vai mudar a forma como você entende essa luta. Vai até o livro de 3 João, capítulo 1, versículo 2. Um versículo curto, quase ignorado, mas explosivo quando você entende o que ele está dizendo. O apóstolo João escreve assim:
Amado, eu desejo que você seja próspero em todas as coisas e goze de boa saúde, assim como vai bem com a tua alma. Lê de novo. Amado. Não servo. Não subordinado. Não devedor. Amado. Essa é a primeira palavra que Deus usa quando fala de prosperidade com você. Amado. Você é amado. E é a partir desse lugar de amor que ele declara o desejo dele, que você seja próspero em todas as coisas. Todas as coisas. Não em algumas. Não em coisas espirituais somente. Não em coisas que não têm importância prática. Todas as coisas. E João coloca 3 dimensões nessa prosperidade que Deus deseja para você. Prosperidade em tudo, boa saúde no corpo e que vá bem com a sua alma. Corpo, alma e espírito. Completo. Integral. Porque Deus não quer te salvar só para o céu enquanto você sofre na terra. Ele quer que a sua vida aqui já seja um reflexo do seu governo, do seu cuidado, da sua provisão. Mas presta atenção numa coisa que é fundamental e que muita gente passa batida nesse versículo. João diz que deseja que você seja próspero em tudo assim como vai bem com a tua alma. Existe uma conexão direta entre a prosperidade externa e a condição da sua alma. A prosperidade que Deus deseja para você não começa no banco. Ela começa dentro de você. Ela começa na cura das feridas que estão impedindo você de crer. Ela começa na renovação da mente que ainda pensa em escassez mesmo quando Deus está oferecendo abundância. Ela começa no alinhamento da alma com a vontade de Deus. Quando a alma próspera, as outras esferas começam a responder. Isso não significa que você precisa estar perfeito para ser abençoado. Pelo amor de Deus, se fosse assim, nenhum de nós receberia nada. Significa que Deus quer te abençoar por dentro e por fora ao mesmo tempo. Ele quer sanar o que está partido dentro de você enquanto provê o que está faltando ao redor de você. Ele é Deus de dentro para fora. Ele não dá prosperidade financeira para uma alma destruída porque sabe que uma alma destruída não sabe o que fazer com abundância. Ele cura a alma. Ele renova a mente. E aí ele abre as janelas do céu. Você já parou para pensar em quantas promessas de prosperidade existem nas Escrituras? Em Deuteronômio 8, versículo 18, Deus diz: Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá poder para adquirir riqueza, a fim de confirmar o seu pacto. Ele te dá poder. Não sorte. Não coincidência. Não golpe de criatividade. Poder. Uma capacitação sobrenatural para gerar recursos, para ter criatividade, para ter abertura de portas que não se abrem apenas com esforço humano. Esse poder está disponível para você. Mas ele vem com uma condição: lembra-te do Senhor teu Deus. A prosperidade que Deus oferece é sempre conectada ao relacionamento com Ele. É uma bênção de pacto, não uma loteria espiritual. E em Filipenses 4, versículo 19, Paulo escreve da prisão. Pensa nisso. Da prisão. Com as mãos acorrentadas, sem saber se ia ser executado ou solto, ele escreve: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Segundo as suas riquezas. Não segundo a sua riqueza pessoal. Não segundo o seu salário. Não segundo o saldo da sua conta. Segundo as riquezas de Deus em glória. Você tem ideia de quanto isso é? Todo o ouro do mundo, toda a prata, toda a riqueza acumulada por toda a humanidade em toda a história não chega perto de uma fração das riquezas de Deus em glória. E é com base nessas riquezas que ele prometeu suprir as suas necessidades. Mas então por que você ainda está passando por dificuldade? Porque a conta ainda está no vermelho? Porque o diagnóstico ainda assusta? Porque a alma ainda está pesada? Eu sei que você está fazendo essa pergunta. Eu a ouço em você. E eu não vou te dar uma resposta religiosa vazia. Vou te dizer o que a Bíblia diz. Em João 10, versículo 10, Jesus faz uma declaração que divide a história em dois. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Existe um ladrão. Existe um inimigo real que trabalha ativamente para roubar a sua prosperidade, matar os seus sonhos e destruir o seu futuro. Não é Deus que está te impedindo. Existe um adversário.
E esse adversário age de formas que você nem sempre reconhece. Ele age pelo medo que paralisa você antes de agir. Ele age pela voz da dúvida que diz que você não merece. Ele age pelos padrões de pensamento de escassez que foram plantados na sua mente desde a infância, quando você ouviu que dinheiro é sujo, que rico é desonesto, que pedir é fraqueza. Ele age pela procrastinação que te faz adiar o que Deus está te chamando a fazer. Ele age pela falta de perdão que cria uma barreira espiritual entre você e a bênção. Ele age por aí, silenciosamente, metodicamente, tentando garantir que a promessa de João 3:2 nunca se realize na sua vida. Mas hoje é o dia em que isso muda. Hoje é o dia em que você para de ser vítima passiva da estratégia do inimigo e começa a agir com a autoridade que Cristo te deu. Porque Jesus não disse apenas que o ladrão vem para roubar. Ele disse isso como contexto para declarar o que ele veio fazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Não sobra. Não suficiência mínima. Abundância. Perissós, em grego, que significa transbordante, excedente, muito além do que você poderia calcular ou pedir. Jesus veio para te dar esse tipo de vida. E como você ativa essa vida? Como você sai da sobrevivência e entra na abundância que Cristo prometeu? Começa com a renovação da mente. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa na mente. Você não pode ter uma mentalidade de pobreza e esperar viver em abundância. Não porque Deus não quer te abençoar, mas porque uma mente bloqueada por escassez não reconhece as oportunidades quando elas chegam, não age quando precisa agir, não recebe quando Deus está estendendo a mão. Renovar a mente significa começar a pensar como Deus pensa sobre você. Significa substituir o que você aprendeu sobre você mesmo pelos pensamentos de Deus sobre você. E o que Deus pensa sobre você? Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Planos de prosperidade. Planos de esperança. Planos de futuro. Esses são os planos de Deus para você. Não planos de punição. Não planos de abandono. Planos de fazer você prosperar. Mas prosperidade integral, como Deus a define, exige que você entenda uma coisa sobre saúde que vai além do físico. Quando o apóstolo João fala em boa saúde, ele está falando do corpo, sim, mas também está falando de uma condição de inteireza, de shalom, que é uma palavra hebraica que significa muito mais do que paz. Shalom significa bem-estar completo, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É a condição de alguém que está em pleno funcionamento no nível físico, emocional, espiritual e relacional ao mesmo tempo. Isso é o que Deus quer para o seu corpo. Não apenas ausência de doença. Shalom. Plenitude. Inteireza. E como o Shalom entra na sua saúde? Pelos mesmos caminhos que a prosperidade entra em qualquer área da sua vida. Pela palavra de Deus que é alimento para a alma e remédio para os ossos. Provérbios 4, versículo 22 diz que as palavras de Deus são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Saúde para todo o seu corpo. Não metáfora. Não exagero poético. Declaração literal de que a palavra tem poder curativo que vai além do que a medicina consegue explicar. Não que você deve abandonar a medicina. Deus usa médicos, usa remédios, usa cirurgias. Mas ele também age de formas que nenhum médico consegue reproduzir. E ele quer agir assim na sua vida. Pensa na situação de você agora. Onde está a dor na sua vida nesse momento? Onde está o vazio? Onde está o medo que não sai, a angústia que volta toda manhã, o peso que você carrega e que parece que nunca vai embora? Eu preciso que você identifique esse lugar porque é exatamente ali que Deus quer agir. Não de forma genérica. De forma específica, cirúrgica, pessoal. Ele conhece o seu nome. Ele conhece o número dos cabelos da sua cabeça. Ele conhece a dívida que te envergonha, o diagnóstico que te assusta, o relacionamento que está partido, o sonho que você quase desistiu de acreditar.
Ele conhece tudo. E ele não está indiferente a nada disso. Em Salmos 34, versículo 19, está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Muitas. Não uma. Não poucas. Muitas. Deus não prometeu que você não teria muitas aflições. Ele prometeu que te livraria de todas elas. Isso muda tudo. Porque a questão não é se você vai enfrentar dificuldade, a questão é o que vai acontecer com essa dificuldade quando você está nas mãos de Deus. E a resposta é: livramento. Completo. De todas elas. Você chegou até aqui. Você resistiu até esse momento. E eu quero que você saiba que isso não é fraqueza, isso é fé. Fé não é a ausência de dificuldade. Fé é continuar de pé no meio da dificuldade. Fé é ainda crer quando os números não fecham, quando o exame dá resultado ruim, quando o relacionamento parece impossível de restaurar. Fé é você aqui, agora, ouvindo essa palavra, porque algo dentro de você ainda acredita que Deus pode mudar a história. E Ele pode. Ele vai. E hoje, nessa oração, você vai colocar nas mãos dele tudo o que está pesando. Tudo. Sem guardar nada. Sem segurar nada. Tudo. Senhor, eu venho diante de Ti agora com urgência no coração e com o nome de cada pessoa que está me ouvindo nos lábios. Eu não sei todos os seus nomes, mas Tu sabes. Tu conheces cada coração que chegou até aqui hoje. Tu conheces o que cada um está carregando, o que está escondido no fundo da alma de cada um que está com os olhos fechados nesse momento, tentando crer, tentando alcançar, tentando tocar na beira da Tua roupa como aquela mulher que sangrava há 12 anos e que não tinha mais nada a perder. Senhor, assim como Tu paraste para ela, para hoje para cada um que está aqui. Assim como Tu sentiste o toque da fé dela no meio da multidão, sente o toque da fé deles agora. Pai, eu intercedo de forma urgente por aquele que está no limite financeiro. Aquele que não sabe como vai pagar o aluguel do mês que vem. Aquele que abriu o extrato bancário essa semana e sentiu o estômago virar. Aquele que está endividado além do que consegue contar e que sente vergonha de falar isso até para a própria família. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu proveste para Abraão no Monte Moriá quando não havia saída. Tu proveste para a viúva de Sarepta com farinha e azeite que não acabavam. Tu multiplicastes os 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Tu és o mesmo Deus. E Tu ainda fazes milagres de provisão. Então eu declaro sobre essa vida endividada, sobre essa situação aparentemente sem saída, o Teu Deus está te vendo e Ele vai prover. Não parte. Tudo. Segundo as Suas riquezas em glória. Senhor, eu clamo agora por aquele que está lutando com a saúde. Por aquele que recebeu um diagnóstico que abalou os seus alicerces. Por aquele que está em tratamento e não sabe se vai funcionar. Por aquele que viu alguém que ama adoecer e que está intercedendo com lágrimas no travesseiro, pedindo a mesma coisa todo dia. Deus, cura. Por aquele cujo corpo está traindo, cujos exames estão preocupando, cujas dores não cedem. Senhor, Tu és o Deus que curou os leprosos com uma palavra. Tu és o Deus que abriu olhos cegos, que fez o coxo andar, que levantou Lázaro de entre os mortos depois de 4 dias. Tu não mudaste. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E então, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre esse corpo. Declaro que o poder de Cristo Jesus é maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer doença, maior do que qualquer limite que a medicina conhece. Toca nesse corpo agora, Senhor. Que o shalom que Tu prometeste, esse bem-estar completo, essa inteireza sobrenatural, invada cada célula, cada órgão, cada sistema desse corpo que pertence a Ti. Pai, eu intercedo pela alma. Por aquele que está deprimido e não consegue explicar por quê. Por aquele que acorda todo dia com o peso do mundo nos ombros sem ter certeza de que vai conseguir carregar mais um dia. Por aquele cuja mente é um campo de batalha, que ouve vozes de condenação, que luta contra pensamentos que envergonham, que vive num ciclo de culpa e fracasso que parece não ter fim. Senhor, Tu disseste que Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, guardaria os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Eu clamo essa paz agora sobre cada mente atormentada.
Que todo pensamento contrário à tua verdade seja derrubado. Que toda fortaleza, toda estrutura de mentira que foi construída na mente dessa pessoa ao longo de anos de dor e rejeição seja demolida agora pelo poder do Espírito Santo. Restaura a alegria. Restaura o desejo de viver. Restaura a esperança. Porque tu, Senhor, és a esperança dos desesperados. Senhor, eu oro pela família. Pela família que está fragmentada, pelo casamento que está na beira do abismo, pelos filhos que se afastaram, pelos pais que não sabem mais como se conectar com quem mais amam. Eu intercedo pelo lar que perdeu a paz, onde as palavras já machucaram além do que parece ter cura, onde o amor parece ter esfriado além do que qualquer esforço humano consegue reaquecer. Mas tu podes. Tu que eres o restaurador das ruínas, entra nesse lar agora. Que o teu espírito vá antes de qualquer conversa difícil, amaciando corações endurecidos, dissolvendo orgulho, avivando amor que parece morto, mas que não está morto porque onde Deus plantou amor ele pode reacender. Restaura. Reconstrói. Reconcilia. Pai, eu clamo pelos sonhos que foram adiados. Por aquele que tinha um projeto no coração, um chamado, um propósito, uma visão que foi plantada pelo teu espírito, mas que o tempo, a falta de recursos, o desânimo, as palavras de quem disse que não ia dar certo, foram enterrando debaixo de camadas de resignação. Por aquele que parou de sonhar porque doía demais sonhar e não ver acontecer. Senhor, os teus sonhos não têm prazo de validade. Abraão recebeu a promessa do filho quando tinha 99 anos. José esperou 13 anos nas senzalas e nas prisões antes de ser elevado ao palácio. Tu não te esqueceste de ninguém. O sonho que tu plantaste ainda está vivo. Reaviva. Ressuscita. Que o fogo que parecia apagado volte a queimar com mais intensidade do que nunca. Senhor, eu clamo contra toda obra do inimigo sobre a vida dessas pessoas. Contra toda maldição que foi falada, contra toda porta que foi aberta pelo pecado e que ainda não foi fechada pela consciência de quem está aqui. Cobre com o sangue de Jesus cada vulnerabilidade, cada fraqueza, cada lugar de dor que o inimigo usa como ponto de entrada. Que o poder do sangue de Jesus seja uma muralha ao redor dessa vida, dessa família, desse lar, dessas finanças, desse corpo, dessa alma. Que nenhuma arma forjada contra essa vida seja bem-sucedida, porque tu disseste em Isaías 54, versículo 17, que nenhuma arma forjada contra nós prosperaria e que toda língua que se levantasse contra nós em juízo seria por nós condenada. Senhor, na área das finanças, eu declaro que a prosperidade que vem de ti começa agora a se mover. Que portas que estavam fechadas sejam abertas por tua mão. Que oportunidades que não dependem de conexão humana apareçam. Que o poder de adquirir riqueza que tu prometeste em Deuteronômio se manifeste de forma concreta, visível, inegável, para que todos ao redor dessa pessoa saibam que foi Deus, somente Deus, que fez. Que a dívida comece a diminuir. Que a provisão comece a aparecer de onde não era esperada. Que a criatividade, a sabedoria, o favor, que são dons teus, sejam derramados sobre quem está aqui precisando. E, Senhor, acima de tudo, acima de qualquer pedido de provisão material, acima de qualquer pedido de cura física, acima de qualquer necessidade que trouxe cada pessoa até aqui hoje, que a alma prospere. Que o relacionamento com ti seja renovado. Que o amor pelo teu nome seja avivado. Que o ouvinte da tua voz seja mais aguçado. Que a intimidade com o teu espírito seja o tesouro mais precioso que cada um busca. Porque quando a alma próspera, Senhor, tudo mais vem por acréscimo, como tu mesmo disseste em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu encerro essa oração com a declaração que saiu da boca do próprio Jesus em João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância é para você, não para outros. Para você. Não algum dia. Hoje. E com fé recebo essa palavra sobre cada vida que ouviu essa oração, clamando em nome do único que tem autoridade sobre a doença e a saúde, sobre a pobreza e a abundância, sobre a morte e a vida. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Provedor, o Curador, a nossa paz e a nossa esperança. Amém, amém e amém. Você é próspero porque Deus que vive em você é próspero.
Você é saudável porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita no seu corpo e vivifica o que estava morto. Você é livre porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Você não é o que a sua conta bancária diz. Você não é o que o seu diagnóstico diz. Você não é o que o seu passado diz. Você é o que Deus diz. E Deus diz que você é amado, abençoado, provido, curado, restaurado e destinado a prosperar em tudo assim como vai bem com a tua alma. Antes de ir, eu quero que você faça uma coisa. Escreve aqui nos comentários o seu nome e de onde você está falando. Me conta como você está. Deixa o seu pedido de oração, que toda a comunidade desse canal vai interceder com você. E se Deus já fez algo na sua vida que você pode compartilhar, deixa o seu testemunho. Não guarda só para você. O seu testemunho tem poder. Ele tem poder para fortalecer a fé de quem está esperando o milagre, para dar coragem a quem está no limite, para lembrar quem está duvidando de que Deus ainda faz maravilhas. Você não chegou até aqui sozinho. E não vai sair daqui sozinho. Somos família. E família cuida uns dos outros.